A gente abre o programa também com um assunto muito legal e toda vez que a gente fala de nutrição, eu acho que desperta uma questão, né, até individual, do que a gente tem hoje como estratégia alimentar e das coisas, dos prazeres também, né, da questão da alimentação, pensando em algumas coisas que vão ser muito gostosas, que vão realmente dar um prazer ali no momento que você está ingerindo e que também podem te ajudar num outro lado. Então a gente convidou a doutora Marcela Garcês, médica nutróloga, bem-vinda. Obrigada, Prazer Carol, tê-la aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. E ó, esses alimentos, eu achei muito legal o tema da pauta, né, que você vai explicar o porquê. A gente vai poder comer, só que comendo menos deles, a gente já está mais satisfeito, mais saciado e são alimentos gostosos que dão prazer. Exatamente, Carol. Eu digo, nós temos aqui alimentos dos 3 macronutrientes, das proteínas, que essencialmente são aqueles que oferecem mais saciedade, mas também temos alguns exemplos aqui de carboidratos e gorduras boas que fazem com que a gente possa comer uma quantidade menor desses alimentos comparados com as versões convencionais ou refinadas ou processadas, e temos uma sensação de saciedade por mais tempo. Então, se pudermos agregar esses alimentos em todas as refeições, nós conseguimos nos manter saciados por muito mais tempo. Então tá aí o segredo, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos começar com os ovos? Eles estavam no primeiro da minha lista ali, do que eu recebi da minha pré-pauta. E, puxa vida, ovo é um super alimento, né? O ovo é um super alimento. Na verdade, o ovo, eu digo, entra naquela classe de alimentos que uma hora pode, outra hora não pode, mas os ovos podem sim. Os ovos são alimentos extremamente saudáveis. A clara dos ovos traz um tipo de proteína, que é a albumina, que é uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Olha. E as proteínas, a classe das proteínas, são a grande classe de macronutrientes que mais oferece saciedade. Além disso, a gema também tem inúmeros nutrientes, antioxidantes, vitaminas do complexo B, ácidos graxos benéficos. Então, o ovo pode e deve ser incluído na alimentação. Pode ser uma ótima opção para o café da manhã, mas também pode estar inserido nas outras refeições. E ele não tem nenhuma diferença do ovo vermelhinho que está aqui para o ovo branco. Não tem nenhuma diferença. Existem alguns ovos, como o ovo caipira, ou às vezes enriquecido com selênio ou ômega 3, que pode oferecer alguma funcionalidade mais. Mas todos os ovos têm a sua composição absolutamente benéfica, desde que ingeridos com moderação. E quanto que é a moderação? Pois é. Uma pessoa adulta pode ingerir de 1 a 3 ovos ao dia. Muito mais do que isso, porque aí a gente vê, às vezes, as pessoas ingerindo uma quantidade muito maior de ovos ao dia, o que muitas vezes pode não ser benéfico, e toda caloria a mais, mesmo que seja de proteínas, de origem proteica, vai ser armazenada como gordura. Não tem outro jeito. Não tem outro estoque. caminho. Mas, doutora, aproveito então para te perguntar, você acha que pode ser uma estratégia a gente utilizar um ovo inteiro e 2 claras para aumentar o volume dessa omelete, enfim, eventualmente é uma ótima estratégia. Então, a pessoa pode comer uma omelete com um ovo só inteiro e colocar mais 1 ou 2 claras, porque aumenta o aporte de proteínas. Mas, na verdade, nós temos que fazer mais ou menos um cálculo que uma pessoa adulta com atividade física média pode ingerir mais ou menos de 0,8 a 1,5 grama por quilo de peso ao dia de proteína. Então, não é para comer um montão de proteína achando que isso vai obrigatoriamente para os músculos, porque toda caloria ingerida a mais, mesmo que seja de fonte proteica e de fonte absolutamente saudável, vai se armazenar sob a forma de gordura. E estoca. E estoca como gordura. Passou a quantidade. Passou a quantidade, mas a escolha dos alimentos, por exemplo, as proteínas, são aqueles alimentos macronutrientes que faz com que a gente gaste, é aquele que nós gastamos mais energia para digeri-lo, e é aquela classe de alimentos que oferece aminoácidos que nós não encontramos em nenhuma outra classe das outras classes de macronutrientes, como gorduras e carboidratos. Nós não fazemos aminoácidos a partir dessas fontes, só das proteínas. Entendi. Sejam elas de origem animal ou de origem vegetal.
Então, aproveitando também o papo, falando um pouquinho até do consumo e dos horários que podem ser melhores para todos esses alimentos. O ovo continua assim, aquela possibilidade de ser o primeiro do dia, então vamos sair do jejum com ovo. Uma ótima opção para o café da manhã. Aliás, Carol, teve uma pesquisa publicada agora no mês de julho demonstrando que particularmente mulheres em declínio metabólico, em declínio hormonal, necessitam de uma quantidade maior de proteínas do que a média da população do mundo ingere. Nossa. No café da manhã. Tá. Então, o café da manhã é uma refeição que nós ingerimos em média, principalmente as mulheres de população ocidental, em média, no máximo 18 gramas de proteínas no café da manhã, e esse horário deveria contemplar perto de 30 gramas, para a gente não perder massa muscular e óssea. Então, esse é um horário chave. Esse é um horário fantástico para comer ovos. Vamos saber. Aquelas pessoas que ingerem alimentos de origem animal também. Tá. Vamos falar um pouco, então, vamos para o peixe agora, depois a gente vai para a carne, que também são fontes proteicas. Vai ter o representante do reino vegetal, hein, gente? Aguardem. Exatamente. Né? Porque tem muitos veganos, vegetarianos que assistem ao programa, então vai chegar lá. Então, nós trouxemos aqui algumas opções, porque eu digo, com a onda de comer grande quantidade de ovos, a população, principalmente o pessoal que pratica muita atividade física, etc., às vezes come uma quantidade muito grande de ovos. Então, se você já comeu a tua cota, se você já ingeriu a quantidade de ovos necessárias e ideais para o dia, no café da manhã, o ideal é que nas outras refeições sejam inseridas proteínas, outras preferencialmente magras, ou se trouxerem gorduras, as tragam do tipo gorduras boas, como os ácidos graxos ômega 3, como os ácidos graxos poliinsaturados. E o salmão é um ótimo exemplo disso, mas não só o salmão. Os peixes de água fria, salmão, cavala, sardinha. Sardinha é um peixe que tem uma gordura, mas uma gordura absolutamente fantástica, que são os ácidos graxos do tipo ômega 3. Então, além de oferecer saciedade por causa de ser uma fonte proteica, nós temos ainda mais saciedade e temos ainda uma funcionalidade desses alimentos, dessas proteínas provenientes de peixes de água fria trazerem ácidos graxos do tipo ômega 3. Doutora, o fato quando a gente olha para o salmão, e eu sou alucinada, eu sou apaixonada, assim, mas a gente, só de olhar, a gente já consegue enxergar que a quantidade dele de gordura é grande. É um peixe muito gostoso, super saudável, mas que vem também com gordura, né? A gente vê que ele tem mais gordura do que outros peixes. Qual é, então, a orientação do consumo quando a gente pensa no salmão? Porque eu acho que o salmão ainda é muito fácil, né? É gostoso. Eu acho que a grande maioria, quando escolhe um peixe, escolhe o salmão. Eu digo, ele é fácil, ele é acessível. Esse salmão que chega aqui, proveniente do Chile, chega com um preço muito interessante na nossa mesa. Sim. Quer dizer, um preço absolutamente viável para você inserir num plano alimentar semanal, por exemplo. O salmão tem uma quantidade de gordura maior do que outros peixes, e os peixes de água fria em geral têm, mas é uma gordura boa, Carol. O grande problema não é a gordura que está no salmão. O problema é a gordura dos alimentos que você frita numa imersão. É aquela gordura modificada, uma gordura interesterificada, uma gordura trans, que as pessoas passam no pão. Então, eu digo, a gordura do salmão, se estiver ingerindo uma quantidade adequada, uma porção para o prato, quer dizer, que equivale mais ou menos a 1/4 de um prato, essa quantidade é adequada para uma refeição completa, uma refeição que tenha vegetais, leguminosas, um pouquinho de salmão, mais ou menos 1/4 do prato. Tá tudo certo. O que eu acho difícil é quando tem a comida japonesa, né? Você gosta, Aninha, de comida japonesa? É bom, né? Você gosta, né, Eli, também? Todo hashtag coração. Aí não dá para ficar nessa quantidade. Nessa quantidade menor, mas você sabe que o salmão, a opção do sashimi, seja salmão, seja peixe branco ou atum, são aqueles alimentos que menos impactam na questão do peso e dão maior saciedade do que se você comer um yakisoba, se comer um tempurá. Você entende? Se você optar por um tempurá, que é uma fritura de imersão, e ainda com carboidrato absolutamente simples, com praticamente nada de fibras para empanar, sejam vegetais, camarões ou seja lá o que for, é muito melhor comer um salmão, um atum, um peixinho branco,
como sashimi. Tá aí. A doutora gosta também, tô achando. Adoro. E quando a gente fala de carne vermelha, né, é cultural, né? O brasileiro gosta e consome bastante a carne, né? Exatamente. A gente não tem, eu digo, um alimento isolado ou uma classe de alimentos nunca é o vilão total de uma dieta desequilibrada. Aham. E as carnes podem ser inseridas, se essa for a opção alimentar da pessoa, de comer carnes vermelhas, ela pode inserir as carnes vermelhas desde que não sejam processadas e que tragam a menor quantidade de gordura, que elas sejam magras. Portanto, elas também são uma fonte de proteínas, com uma cadeia grande de aminoácidos, oferecem todos os aminoácidos essenciais. E se estiverem numa refeição completa, elas também vão oferecer uma sensação de saciedade muito maior. Tanto que quando a gente come num churrasco, por exemplo, a gente tem uma sensação de que comeu muito e fica com essa sensação por muito tempo, porque a digestão das proteínas é mais lenta e das carnes particularmente. Então a opção, se for colocar num prato, numa refeição completa, que a opção seja uma carne magrinha. Uma carne que não tenha grandes quantidades de gordura e que ela seja preparada ou assada ou cozida, que não seja empanada, feita numa fritura, porque aí você ainda agrega gorduras não saudáveis no teu prato proteico. Então pode ser uma opção. Quando a gente fala, e eu acho que hoje vocês, pensando nessa questão da nutrição, estudam muito, que a carne vermelha pode ser uma carne até mais inflamatória, comparando com outras proteínas de origem animal. No entanto, eu fiquei pensando nisso e tentei observar, né? Final de semana eu comi churrasco e tal, e realmente a gente retém mais líquido, aí dá uma sensação de inflamação. Mas também, doutora, isso também não se deve que assim, a carne, para ela ter sabor, a gente tem que temperar, e aí é muito sal. Muito sódio, não é só uma sal. questão só da carne em si sozinha ser aí um super alimento inflamatório. Como é que você vê essa questão? As pesquisas mostram que o excesso de carne vermelha, quer dizer, a pessoa que come grandes quantidades, preparada não tão adequadamente, quer dizer, frituras, empanados e com uma grande quantidade de gordura, é uma proteína mais inflamatória, é uma proteína de mais difícil processo digestivo. Então, ela pode estar incluída no hábito alimentar, mas incluída assim, 2, 3 vezes na semana, alternando com carnes mais brancas, como um peito de frango, até um peixe, ou outras proteínas que até podem ser de origem vegetal. Então, todos os estudos recentes mostram que o consumo excessivo de carnes vermelhas, em geral, mesmo que magras, não é interessante. O consumo excessivo é a pessoa que come praticamente todos os dias ou todos os dias em 2 refeições. Agora, as piores carnes... Olha lá, meninos. As piores carnes... Olha lá, Saulita, olha lá o churrasco. São as processadas. As processadas, e aí entram todos os embutidos, tudo que tem, assim, linguiça, salsicha, os embutidos em geral, mortadela, porque normalmente, além de trazer uma grande quantidade de sódio, ainda trazem outros componentes e conservantes que esses sim têm muito impacto negativo no organismo. E mesmo num churrasco, para uma carne enfim, uma picanha, que a gente sabe que a gordura também dá sabor e tal, para ela ficar realmente gostosa, precisa de muito sal. Exatamente. Né? Se você só deixar só a gordurinha dar esse sabor, as pessoas não comeriam tanto. Exatamente. O sal então, realmente a questão do churrasco, Carol, e da carne, é que ele deve ser a exceção na nossa vida, e não a regra. Então, podemos comer um churrasco de vez em quando, aquelas pessoas que optam, isso tem a ver com o hábito familiar, com os dias de final de semana. Então, vou fazer uma carninha, não posso comer? Pode, mas come com a menor quantidade de sal possível. Associa essa carne preferencialmente vegetais, frutas, e não coloca uma grande quantidade de maionese, de molhos, farofa com temperos, com pimenta. É um combo, né? É um combo. E o churrasco, como eu comentei no início, cultural, etc., pensando até na questão dos gaúchos, enfim, acaba sendo um momento também até ali que a pessoa espera, porque ele tem toda a outra parte que é muito gostosa socialmente falando. Mas acho legal a gente poder mostrar aqui que sim, pode estar na dieta, né? E que se a pessoa realmente gosta, adequar vai ser uma super opção. Vai ser uma opção. Né? É uma opção e oferece saciedade.
que é o nosso tema, quer dizer, oferece saciedade, então sempre que for optar por uma carne vermelha, que ela seja a exceção, que não seja diariamente, que seja magra e preferencialmente preparada, cozida ou assada. Ou assada. Tá aí. Agora o próximo, não sei se vocês vão se surpreender, mas tem pão integral na nossa mesa. E aí? Então, a questão do pão integral e dos pães em geral, e já aproveito o gancho para falar dos carboidratos simples. Isso daqui, os carboidratos são o macronutriente que é a nossa principal fonte de energia, Carol. E nós precisamos de carboidratos. Nós precisamos de carboidratos, principalmente os complexos, que estão nos vegetais, nos legumes, nas leguminosas. Tá. Mas os pães, e aí quando a gente volta a falar dos pães, a gente lembra do café da manhã. As pessoas comem, tomam uma xícara de café, comem um pão branquinho com uma manteiga que é uma gordura, quer dizer, não tem nada de proteína e esse pão branco é digerido absolutamente rápido. Tem um índice glicêmico altíssimo, igual praticamente ao açúcar. Então, quando você quer comer um pão, quer dizer, esta é a sua opção, você não tem nenhum problema com a digestão de glúten, etc. Mas quando você quer comer um carboidrato, se fizer a opção por um carboidrato com integral, trazendo os cereais integrais, eles têm a mesma quantidade calórica normalmente do que um pão branco. Porém, a digestão é muito mais lenta por conta das fibras e há um gasto metabólico na digestão desses carboidratos. Entendi. Então, todo carboidrato integral, e aí eu já aproveito, falo do pão, mas falo do arroz integral, da massa integral, de outros carboidratos, de outras farinhas que podem ser adicionados com farelos, como farelo de aveia, por exemplo. Então, você vai comer uma tapioca, que é um carboidrato com um índice glicêmico bem alto. Mas se você colocar um farelo de aveia junto, você baixa esse índice glicêmico, digamos, de uma tapioca e faz com que ela tenha uma digestão mais difícil, mais lenta. E essa digestão mais lenta faz com que você tenha a sensação de saciedade por mais tempo. E aí vai comer menos. E vai comer menos. Comer muitas fatias, Exatamente. Enfim, uma tapioca grande. E o horário, então? O pão continua sendo também, pensando na estratégia para quem gosta do pão e vai aproveitar, né, todas essas informações, o horário. Sempre o melhor horário para comer pães e carboidratos simples é o período da manhã. Tá. Assim, o período da manhã ou a primeira refeição do dia da pessoa, porque daí cada um também tem a sua opção e o seu metabolismo. Então, pelo período matinal, quer dizer, na primeira refeição do dia, você come aquela fonte de energia, fonte de carboidrato e tem o dia todo para gastar. Inclusive, se você vai fazer uma atividade física, o corpo precisa, ao longo da atividade física, se ela durar mais de 45 minutos, você precisa repor o açúcar no fígado, que é o glicogênio hepático, senão você consome o glicogênio hepático, consome o glicogênio muscular e perde massa magra durante a atividade física. Entendi. Então, é importante colocar carboidratos na refeição, no hábito alimentar, sempre com moderação e optando por uma versão integral, que dá a sensação de saciedade por mais tempo. E tem já perguntinha do público, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Adriano, um beijo pra você. Gosto muito de peixe, qual seria o melhor, então? Olha, Adriano, né? O Adriano que está perguntando pra gente. Adriano, todo peixe é uma boa opção. A gente trouxe aqui o salmão, estamos falando dele, mas se um peixe puder ser incluído na sua dieta, seja qual for ele, atum, sardinha, cavala, corvina e até mesmo a tilápia, o Sampiter, que também tem um custo muito baixo, é um peixe de água doce, que nós temos aí à disposição nos supermercados, etc. É uma proteína ótima, tem um pouquinho de gordura boa e tem um preço absolutamente acessível e é interessantíssimo para ser incluído numa dieta de emagrecimento. Tá aí. Tem mais perguntinha? Já vou pro reino vegetal, hein, gente? Que eu sei que estão esperando. Olha lá. Quem escreveu pra gente. Maria, obrigada. Um beijo pra você. Como comprar peixes sem metais pesados? Aí é uma outra questão, doutora. É uma outra questão. Normalmente nós temos, infelizmente, os nossos mares não naquela qualidade, quer dizer, naquela situação que a gente gostaria. Nós temos os nossos mares, infelizmente, com uma grande quantidade, em algumas áreas, de metais pesados e de outras substâncias, como dioxinas, poluentes, substâncias que vêm do plástico. Então, se nós formos, normalmente os peixes,
da época, porque nós temos, por exemplo, peixes que são da época, como a tainha, por exemplo. Então, sempre que o peixe for pescado próximo de você ou no litoral próximo de você, a chance desse peixe não trazer tantos contaminantes é muito maior, muito melhor. Então, todo peixe congelado, todo peixe processado oferece um pouquinho mais de risco, porque ele pode vir de uma região do mundo onde nós tenhamos maior concentração de metais pesados na água. Mas só esse fator não é um fator para você deixar de comer peixe. Ainda assim, os benefícios suplantam a possibilidade de uma pequena quantidade de metais pesados. Mas nós, aqui no Brasil, temos leis ambientais que são muito rígidas, assim, e os peixes da nossa região, como por exemplo a sardinha. A sardinha é um peixe fantástico, baratinho. Eu digo, tanto a sardinha em lata como a sardinha que você compra na peixaria. O peixe tem que estar fresco, com aqueles sinais de peixe fresco. O olho do peixe tem que ter uma vivacidade, a coloração dele. Então, se você puder comprar um peixe fresquinho, a chance de ter uma contaminação por metal pesado é menor. E a questão não é o nosso assunto de hoje, mas quando a gente pensa em alguns peixes até de cativeiro, pensando no St. Peter, por exemplo, a gente fala, mas cativeiro. Gente, é uma forma de sustentabilidade extremamente eficiente e que muitas vezes o que aqueles peixes vão se alimentar é só algo bom. Então a gente tem que, ver também. São peixes para consumo humano. Exatamente. E é uma maneira de você produzir proteína numa quantidade um pouco maior do que você deteriorar o meio ambiente, fazendo uma pesca predatória. Enfim. Perfeito. É para cada um pensar. Às vezes a gente vai soltando umas coisas que acabam entrando no nosso assunto. Faz uma pesquisa, eu deixo aqui no ar, para todo mundo pesquisar e pensar. Agora vamos para o reino vegetal. Vamos para o reino vegetal e aqui tem alguns representantes das proteínas, porque a gente está falando que o macronutriente que mais dá a sensação de saciedade são as proteínas, e aqui nós temos exemplos de proteínas vegetais. O primeiro deles é o grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa. Quais são as principais proteínas vegetais? São aquelas que dão em vagens. São todos aqueles grãos que dão em vagens. Então são eles: feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, soja, fava. Então nós temos algumas opções de proteínas de origem vegetal que fazem com que a gente tenha também uma sensação de saciedade por mais tempo. E quando nós pensamos em leguminosas, nós já pensamos no feijão, etc., numa refeição do tipo um prato de refeição, como almoço e jantar. Mas nós podemos incluir grão de bico e o tofu aqui, que é um queijo de soja, de uma leguminosa. Aqui nós temos uma versão do tofu temperada. O tofu é um queijo vegetal, muito versátil. Você pode colocar o sabor que quiser e colocar nas preparações frias ou quentes. E é uma fonte proteica muito interessante para quem tem essa opção de ingerir só alimentos de fonte vegetal. E o grão de bico também pode estar numa refeição tipo lanche, como uma pastinha, um hummus de grão de bico para você colocar nas suas torradas integrais. É uma delícia, né? É uma delícia. É muito bom. E a outra, só para terminar, eu vou falar das sementes oleaginosas. As sementes oleaginosas são fontes de gordura muito boa. Aqui nós temos as amêndoas, mas também tem aqui um mix de outras sementes oleaginosas, como as nozes, as castanhas, a castanha do Pará, a castanha do caju, que são muito próprias aqui do nosso país, da nossa região. E elas, se estiverem incluídas no hábito alimentar, lembrando sempre de não ingerir essas sementes oleaginosas salgadas, torradas e salgadas, ou caramelizadas com açúcar, que aí você perde, elas já têm bastante caloria, mas essas sementes oleaginosas, um punhadinho por dia, num lanche, entre refeições, faz com que você tenha uma sensação de saciedade muito maior do que comer um salgadinho de pacote, por exemplo, ou um biscoito. E dá para ir comendo devagarinho, mastigando, porque é crocante. Exatamente. Boa dica. Vamos lá para a perguntinha na tela. Um beijo, Pri. Obrigada. Crepioca é uma boa opção para o café da manhã? É a Priscila que está perguntando. Priscila, a crepioca é uma ótima opção para o café da manhã, porque você diminui o índice glicêmico da tapioca adicionando ovos a ela.
Agora, se você ainda quiser melhorar essa crepioca, você pode colocar ainda um farelo de aveia misturado no pozinho da tapioca e colocar mais uma proteína ali dentro, quer dizer, um queijo magro, alguma coisa proteica que vai fazer com que essa tapioca te dê sensação de saciedade por mais tempo. E doutora, sabe o que é interessante? Que dá muito volume, né? Quando a gente vai fazer tipo uma panquequinha, uma crepioca que tem essa pegada. Se você picar um monte de legume, alho poró e colocar junto, ele dá um volume, né? Exatamente. E aí a gente põe menos Essa super dica funciona para as omeletes em geral e para tapioca, para qualquer coisa. Por exemplo, se a pessoa gosta de comer cuscuz, o pessoal lá do Nordeste gosta de comer cuscuz marroquino e o cuscuz nordestino que se faz com milho. Verdade. Se você colocar ali vegetais e colocar vários ingredientes, você tem um alimento que é uma fonte de carboidratos, mas agregado de proteína que vai fazer sensação de saciedade por muito mais tempo. E se tiver uma fibra, melhor ainda. Dá para ser feliz, dá para ter estratégia, dá para pensar bonitinho na dieta e comer, ó, um monte de coisa gostosa. Vou deixar aqui o contato da doutora mais uma vez. Obrigada, viu? Muito Sempre obrigada, uma aula. Carol. Doutora Marcela Garcês é médica nutróloga. Lá no Instagram, @doutorabreviado.marcela com 2 L's, Garcês com Z no final. @doutorabreviado.marcela Garcês. Vocês já encontram todo o trabalho. Um beijo, até a próxima. Beijo, Obrigada. Carol. Viu? Obrigada.